29, 11. Hoje nós propomos estar falando sobre qual é o seu plano. Esse versículo de Jeremias é bastante conhecido, já tenho falado várias vezes e citado ele várias vezes. Mais uma vez eu quero estar pensando um pouco exatamente sobre ele no sentido de plano, não esmiuçar exatamente o texto, mas usar o texto apenas para como pretexto. Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu sei que os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Querido Pai, eu te dou graças pela tua palavra que acabamos de ler, que teu doce e maravilhoso Espírito Santo assim traga a iluminação, a direção, a compreensão, o entendimento necessário a Deus, ó Deus, para que venhamos, ó Pai querido, ter uma disponibilidade de obediência, Pai, diante do teu querer, diante do teu projeto, diante do teu plano. Ó Deus amado, abençoa, sim, ó Deus, cada vida que está. Ó Deus, se há corações de pedra, que sejam, ó Pai querido, transformados nessa noite, pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há em teu nome, pelo poder que há, ó Pai, no teu Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. Pai Santo, Deus, abençoa, Pai, cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós temos projetos, todos nós temos planos, nós arquitetamos. Nós sabemos que o plano de Deus ele é bom, o plano de Deus ele é perfeito e ele é agradável, diz lá em Romanos 12. E Jeremias está dizendo aqui em que os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são pensamentos de paz, de dar um fim maravilhoso para nós, um futuro para as nossas vidas. Só que é interessante nós compreendermos o plano, porque nós temos planos e Deus tem um plano. E muitas vezes os nossos planos eles não estão em conformidade com o plano de Deus. Muitas vezes os nossos planos eles não se batem com os planos de Deus. Isaías, ele diz que muitas vezes os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e muitas vezes os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Por isso que uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã é o homem renunciar a si mesmo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Esse é um dos fatores mais complicados na caminhada cristã. Porque, lamentavelmente, a maioria das pessoas que buscam a Deus, não buscam a Deus no sentido de que, em achar em Deus o que Deus deseja, em buscar em Deus o plano de Deus para a sua vida. Não. Ele busca a Deus querendo que Deus realize os seus sonhos. Ele busca a Deus no sentido que Deus ele concretize o seu plano. Ele não busca a Deus no sentido de que Deus ele estabeleça o seu plano. Deus estabeleça o seu reino. Não, de maneira alguma. Grande maioria, mas a grande maioria das pessoas que estão buscando a Deus, estão buscando a Deus no sentido de buscar uma força maior, buscar um poder, buscar uma bênção em que venha satisfazer os desejos do seu coração. Em que os seus pensamentos, aquilo que ele arquitetou, aquilo que ele planejou, aquilo que ele imaginou, venha se concretizar. E por isso, assim, muitas pessoas se percebem
decepcionam com Deus. Ficam decepcionadas com Deus. Ah, Deus não é aquilo que eu estava imaginando, porque Deus não fez exatamente do jeito que eu queria. Deus não executou exatamente do jeito. Só que existe um problema muitas vezes nisso. Porque existe algo chamado tempo de Deus. Mesmo em que você esteja caminhando na direção que Deus apontou, mesmo que você tenha a consciência plena, clara, que Deus Ele quer para a sua vida, e você trabalha exatamente na direção que Deus apontou, às vezes temos um grande problema com algo que se chama esperar, paciência. O texto que nós acabamos de ler de Jeremias aqui é um texto muito complicado. Fala que Deus tem pensamentos de paz, tem um futuro maravilhoso. Deus tem algo arquitetado tremendamente, mas o povo aqui está indo para o cativeiro. 70 anos. Você sabe o que é 70 anos? Isso quer dizer que uma pessoa adulta que estava indo para o cativeiro, a probabilidade de ele voltar era muito difícil. Era muito difícil. Mas era necessário o povo passar exatamente por aquilo. Jeremias era o homem de Deus, que ouvia a voz de Deus, Deus estava falando com ele e tudo. Jeremias foi junto. Sofrer junto com o povo. Moisés, Deus deu chamado a Moisés de tirar o povo lá do cativeiro, lá do Egito. Chamou Moisés, Moisés vai tirar o povo lá. E eu vou levar exatamente para a bênção. Eu vou levar para a terra prometida. Eu vou tirar esse povo exatamente da escravidão. E vou exatamente colocar num lugar de bênção, um lugar maravilhoso. Só que tem um detalhe, eles passaram 40 anos do Egito. E isso para chegar à terra prometida, que tinha que conquistar a terra prometida. 40 anos só para ele chegar e ver a terra. Você sabe o que é 40 anos? E é 40 anos de pera. Não é 40 anos, sabe, se balançando na rede, na sombra, água fresca. Não, enfrentando dificuldade. Eu não sei o que o pessoal hoje em dia tem na cabeça. Eu não sei o que esse pessoal tem na cabeça. Acha que as coisas elas caem assim, sabe? Elas vêm de graça, sabe? As coisas vêm. Acha que Deus vai descer um anjo, sabe? Com a bandeja na mão, para dar tudo aqui de mão beijada. A vida não é assim. A vida não é assim. Os processos de Deus não são assim. José recebeu uma visão de Deus que foi maravilhosa. Deus deu uma visão a José, e José começa a ficar maravilhado com a sua visão, começa a compartilhar a sua visão. E nas visões de José era muito claro, e os próprios irmãos dele compreenderam assim, que vão beijar todo mundo, a família dele, o pai dele, os irmãos dele, ele era um dos mais novos dentro da sua casa, e todos eles iam estar apostados diante dele, ele ia ser maior do que todos. Olha que coisa maravilhosa, que plano maravilhoso. Plano maravilhoso de Deus, quem é que não quer ter? Olha, você vai ser o maior de todos. Olha que coisa linda. Você vai ocupar exatamente o lugar que destaque, o sucesso, a fama, a riqueza. Olha, você vai estar lá em cima. Só que passou 13 anos. E 13 anos, como diz o outro, bem vivido.
que dava para ele mudar completamente toda a visão. Vendido, traído, escravo, depois lançado na prisão. E por quê? Por ser fiel a Deus, por decidir não pecar contra Deus. Às vezes as pessoas acham que toda vida em que você se decidir obedecer a Deus, as coisas vão dar certo de imediato. Rapaz, eu fiz a coisa certa, mas parece que o negócio deu para trás, o negócio não rendeu, o negócio não fluiu, né? Porque as coisas de Deus, existe algo em que nós precisamos entender. Precisa ter paciência. E tem que saber esperar. Porque às vezes o fruto não é aquele pé de tomate que você plantou, não sei, 40, sei lá, 60 dias, já está dando tomate. Mas é uma mangueira, né? Você plantou, o bicho esperar quase 10 anos para ver se dá alguma coisa. Hoje tem uns coisinhos enxertados, mas esse negócio, sabe, é longo prazo. É longo prazo. Deus está contemplando exatamente as nossas vidas. Deus está cuidando de nós. Deus cuida de nós no processo. Embora que você olhe e não sinta nada, embora você olhe e veja e diga assim: cadê Deus? Deus está em silêncio. Parece que Ele não está me vendo. Parece que Ele não sabe, Ele não diz nada, Ele não fala nada, Ele não faz nada. Mas Deus está enxergando exatamente isso. Deus está vendo todo o processo. E Deus está trabalhando em todo o processo. Irmãos, existem muitas coisas dentro de nós que só será mudada através do sofrimento. Através a passar, não tenha passado primeiro. Porque muitas vezes nós vamos entender que as nossas atitudes, ou os nossos, fazem separação entre nós e nosso Deus. O salmista, ele diz que engrandecei ao Senhor, engrandecei juntamente comigo. A voz de Deus, ele precisa ser grande na nossa vida. Porque nós ouvimos muitas vozes na nossa vida. Noé ouviu a voz de Deus. Só que Noé ouviu muitas outras vozes, em que ele estava ficando doido. Aquilo não fazia sentido algum. Não fazia sentido aquele projeto que ele estava empenhado à sua vida. E ele passou mais de 100 anos ouvindo essas vozes, dizendo: olha, isso não faz sentido. Isso que ela achava a serpente mais confiável do que Deus. Mas porque a serpente falou exatamente aquilo que agradou o seu coração. E esse é o nosso grande problema. Nós somos muito levados pelo que vemos. Os filhos de Jessé, mais velhos, certamente são esses. Certamente esses. E Deus rejeita todos eles. E Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior e Deus, ele vê o coração. E assim Samuel vai ungir Davi rei. Nossa grande que preste. Mas sabe o que é nada que preste? Nada que preste. Não tem nada que preste. Eu procurei conteúdo gospel. Velho, mais vagabundo que tem assim, umas coisinhas, 2, 3 filhos. O resto não tem nada que preste, é sério. Não tem nada que preste. É a maior esculhambação. A maior esculhambação mesmo. A maior esculhambação mesmo. Não tem coisa pior do que
É uma panela de porcaria mesmo, que bosta, por enquanto, assim, sabe? Caldeirão mesmo, e tudo que não presta. Esse pessoal que fabrica esses filmes são pessoal totalmente distante de Deus. Está filmando, ainda está filmando, acabou. Não está filmando, não tem negócio mais. São pessoas totalmente descompromissadas com Deus. Totalmente descompromissadas com Deus. Não tem visão de Deus, não tem, sabe, um coração voltado para Deus. E por outro, são pessoas que têm objetivos bem definidos, têm filosofias bem definidas. Irmão, só a pessoa sendo um bobão mesmo assim, boca aberta, babão, para você não. Eu mostrei para a Tereza uma série lá, não tem mais nenhum nome não. Quero falar sobre a igreja. A administração da igreja, uma família lá, da igreja rica e tudo. E eu peguei e falei assim, no cada coisa da série, e assim, tu assistiu isso tudo? Não, só assisti o primeiro, só vai assistir o primeiro e o último, né? Você já entende tudo como é que funciona. Né? Tipo assim, tá assistindo, o resto é só uma memória, é igual novela, né? Você assistiu a primeira parte, assistiu a última da novela, pronto, já sabe tudo que se passa no negócio todinho. O resto é só encher linguiça, né? É só criar a situação, e você entende exatamente o que é que está sendo inculcado na cabeça das pessoas. Quais são os valores que estão sendo inculcados? Não tem nem quando correr, não tem uma família, a família é uma família infeliz, né, e que ninguém se ama, aquele negócio, cada um tem seus próprios interesses, e a amante é a pessoa mais interessante do mundo e tudo, e vai salvar aquele cabo daquele casamento infeliz, ou aquela mulher do casamento infeliz, porque se os dois viverem juntos, aquilo ali está vendo feliz, e na prostituição aqui é a felicidade. Pode ir, tudinho, precisa ser, pode tudinho desse mesmo jeito. A felicidade é exatamente a prostituição. O cara só vai ser feliz se prostituindo. O cara que vai querer uma famíliazinha, bem direitinho, tudo, é infeliz. É um negócio, é gente ruim, é gente que quer passar por cima dos outros. Pode ir tudinho, é a mesma coisa. É só uma repetição. Então são valores que vão sendo inculcados exatamente na cabeça das pessoas. O jovem não vê, sabe aproveitar a vida, aquele negócio todo. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se seus olhos forem maus, todo o teu corpo será. Então precisamos ter bastante cuidado exatamente com. E se queremos viver no plano de Deus, sim, precisamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus precisa ser magna em nossas vidas. Embora que essa voz de Deus venha contrariar nós mesmos, embora o que Deus está falando não esteja do agrado do nosso coração, nós seremos bem-sucedidos. Se não for agora, se não for amanhã, um dia eu vou ser. Porque Deus, Ele é fiel. E não há felicidade distante de Deus. Nós, se queremos estar conformidade no plano de Deus, precisamos estar atentos ao processo. Porque o processo é que vai definir exatamente o fim. Há alguém que já diga que é exatamente esse. Mas eu, sinceramente, não creio. Deus tinha um plano muito maior para Sansão. Será que o plano de Deus para Sansão era morrer do jeito que ele morreu? Sinceramente, eu não creio. Mas o processo levou exatamente Sansão, exatamente, ele ficar naquela situação. Todos nós fazemos planos na nossa vida. Todos nós fazemos planos. Eu fui uma pessoa que estudei na escola agrícola, depois fui para uma escola técnica, e na minha cabeça eu ia trabalhar em qualquer área, ou fazer agronomia, ou fazer veterinária, eram as duas áreas que estavam em minha mente.
E muito distante eu desejava uma engenharia civil, mas muito distante da minha realidade. E meu pensamento era esse. Só que o processo da minha vida me levou à ausência de oportunidade, me levou a trabalhar na metalúrgica, porque as circunstâncias me levou exatamente àquela situação. E depois as circunstâncias me levou exatamente eu montar exatamente a metalúrgica para mim trabalhar, porque eu trabalho até hoje exatamente nessa área. E as circunstâncias também me levaram a fazer faculdade de uma coisa que eu jamais imaginava fazer, que era a hotelaria e química, duas coisas que nenhum momento na minha vida passou exatamente a fazer isso. Mas a circunstância me levou exatamente a fazer isso. E o fato de eu ter feito a hotelaria me levou exatamente a eu querer montar uma pousada. Então, na minha vida, a circunstância me levou exatamente a eu estar vivendo exatamente aquilo que estou vivendo. Da mesma forma em que nós podemos planejar algo, e as circunstâncias da vida nos levam exatamente a tomar outros rumos, outros caminhos, devemos ter bastante cuidado com a nossa caminhada cristã. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa caminhada cristã. Porque existem muitas pessoas que, embora dentro da igreja, ela tem se perdido dentro da própria igreja. Porque tem mudado o seu foco para outras coisas, tem direcionado a sua vida para outros caminhos. E quando elas mal percebem, já estão muito distantes. Quando elas mal percebem, está em uma situação quase irreversível. Sansão, naquele momento que estava servindo de palhaço para os seus inimigos, ele estava em uma situação em que ele não tinha mais como voltar atrás lá, porque por sinal até o seu olhar tinha sido arrancado. Não dava mais para ele ser exatamente aquilo que a princípio Deus queria que ele fosse. Porque o tempo ele passa e nós não podemos perdê-lo. Por isso a Bíblia diz que nós temos que remir o tempo. Remir o tempo é saber aproveitar cada minuto, cada instante, cada segundo, cada instante. Não tem como a gente perder. Irmão, nosso Deus é um Deus de segunda chance, Deus é um Deus de terceira, quarta, quinta, sexta. Deus ele está sempre pronto para nos salvar, restaurar, transformar a nossa vida. O problema é que o tempo passa e as oportunidades passam juntamente com o tempo. E devemos saber aproveitar cada oportunidade. Por isso que o escritor Eclesiastes pega e diz o seguinte: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque vai vir os maus dias em que você vai dizer, não tenho mais vigor. Para Sansão, naquele momento, não restava mais nada para ele do que ele entregar a sua própria vida. Poderia ter desfrutado de muitas coisas durante a sua vida, mas naquele momento não lhe restava mais nada.
Irmãos, que nós não sejamos como aqueles em que diz assim, passou, eu perdi. Se existe um tempo de Deus para a nossa vida, o tempo de Deus se chama hoje, é o aqui e agora, é esse momento. Se existe um momento de Deus na nossa vida, é hoje, não é amanhã, não é daqui quando eu fizer alguma coisa, ou eu deixar alguma coisa, ou se formar em alguma coisa, ou eu ter alguma coisa. Porque para Deus não importa se você tem muito, se você tem pouco, se você sabe ou se você não sabe. O que importa para Deus é exatamente a disposição do seu coração diante dele. É como o seu coração está aberto diante dele. É como a sua vida está entregue nas suas mãos. Porque não há nada impossível para Deus. Não é nada impossível para Deus. Se nós abrimos o nosso coração, entregamos a nossa vida totalmente nas suas mãos, Deus ele realiza milagres e maravilhas. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, que nossos corações estejam dispostos, abertos para Deus, sabendo que precisamos ter paciência, esperar no Senhor. Diz o salmista que esperei com paciência o Senhor, porque Ele ouviu, Ele ouve nossa oração. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando você me buscar de todo o vosso coração. Querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, eu te dou graças pela Tua palavra, por essa oportunidade maravilhosa que nos concedido. Deus abençoa cada vida que está, que nos acompanha. Toma nas Tuas mãos que a Tua palavra, enquanto guarida, ó Deus amado, em cada vida, em cada coração. Ó Deus amado, venha, ó Pai querido, trazer, ó Pai, cura, vem trazer salvação, vem trazer restauração, vem trazer mudança de vida. É no nome de Jesus que eu te rogo e por fé te agradeço. Amém. Amém. Que todos tenham uma boa noite, assim, na graça da paz do Senhor. Eu quero agradecer assim, a presença de todos, né, que estiveram conosco aqui nessa noite. Que Deus e Cristo abençoe a sua vida maravilhosamente, que você possa ter uma boa noite, assim, na graça e na paz do Senhor Jesus.